Muito bem, boa noite. Boa noite. Bom, no Oficina de Luz, como vocês sabem, a gente vem tendo a prática da terapia com regressão de memória já há vários anos. Eu posso dizer no mínimo 6, né? Sem contar o tempo de experiência que houve internamente. E é de bom tom a gente ir relembrando algumas coisas, até porque as turmas vão se renovando, né? Hoje deve ter pessoas do básico 1, do básico 2, do mediúnico 1, mediúnico 2, mediúnico 3. E já há algum tempo que eu estava afastado das palestras e dessa parte que envolve os cursos. Então hoje a ideia é passar uma noção introdutória, um palavrão lá, propedêutico, mas é introdutória, para que a gente possa ter uma noção geral de pontos que podem fundamentar a regressão de memória como uma terapia espírita, não exatamente uma terapia, mas uma forma que dê a aplicação, né? Durante um determinado tratamento ou um conjunto de tratamentos. E principalmente, para quem está iniciando os cursos, para que se tenha uma base da responsabilidade que é ser espírita. Por exemplo, alguns já estão mais avançados, né? E inclusive na turma do Medúnico a gente brincou, né? Vocês se lembram sobre obsessão? Né? Obsessão simples, fascinação, subjugação, né? Quem já se adiantou na leitura vai ter uma noção do que eu estou falando. E eu rezo todos os dias para que eu não esteja passando por uma fascinação já há um bom tempo. É uma das formas que a gente deve ter de análise sobre as coisas que ocorrem conosco mesmo. Se a gente não tiver um critério de análise com as coisas que ocorrem conosco mesmo, como que a gente vai ter um critério de análise das coisas que vêm de fora, das coisas que a gente ouve? Então, não é que eu digo que todos devam ter medo da obsessão. E a obsessão, ela está instalada em todos os graus possíveis que a gente possa imaginar. Mas, com as ferramentas que nós possuímos na doutrina espírita, nós vamos ter possibilidades enormes de analisar principalmente o que vem de fora. Não é? Vamos falar de livros. Eu vou citar alguns exemplos, mas não é que eu seja contra, não, mas é para a gente poder pensar a respeito do que chega até nossas mãos. As editoras espíritas estão preocupadas com o conteúdo que eles põem nos livros? Romance espírita, eles estão preocupados com o que tem nos romances? É fácil fazer um livro, é fácil. Se a pessoa tiver uma boa imaginação, ele pega uma história qualquer, cotidiana, né? A gente até brinca que problemas e dificuldades só mudam de interesse, né? Porque toda família tem os seus problemas parecidos. Todo mundo tem na individualidade seus problemas que são muito parecidos. Então é fácil fazer livro hoje. Se a pessoa tiver um poder de escrita, né, de imaginação, ele vai conseguir fazer livros. Aí é simples, ele coloca algo doutrinário no meio que para comprovar o que ele está escrevendo, e todo mundo fala: nossa, que bacana, que livro lindo. A história pode ser bonita, sim, né? Mas não significa que foi real, que foi psicografada. Da mesma forma que durante a nossa experiência, durante o nosso estudo, a gente vai aprendendo que o maior perigo é um espírito quando ele começa a se sobressair sobre os outros junto ao médium e começa a colocar nomes, né? Nomes famosos, né? Há um caso correndo em análise no meio espírita
e eu vou dar o nome, eu tenho que dar, porque senão não fica agradável ficar fazendo suposições. Mas há um caso em análise que é o do José Carlos de Luca, né? Que ultimamente ele tem recebido mensagens especiais de Bezerra de Menezes, e é uma constante isso, né? Nós sabemos que ao invocar um espírito, ele não está à nossa disposição, principalmente se for um espírito mais elevado. Qual o intelectual, né, da engenharia que está ali predisposto a toda hora a responder a uma pergunta de um neófito da engenharia? Chega a ser irritante, né, para o engenheiro. Um espírito elevado não, ele só não vai dar tanta atenção porque é desnecessário. Então, com as ferramentas espíritas, nós temos possibilidade de analisar tudo que está à nossa volta, ou tudo aquilo que chamam de novidades, né? E tentar identificar nesse meio termo, nessa passagem com as novidades, se realmente existe algo que esteja fora do contexto, fora do bom senso. Perfeito. Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Todinho? Inclusive a introdução? Maravilha. Então é na introdução que nós vamos trabalhar hoje. É na introdução do Evangelho que nós vamos trabalhar hoje. Só. Mais nada. O que nós temos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Aqui, ó. É conhecido como CUEE, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Obrigado. Tá? Isso é um meio de controle criado por Kardec para que ele pudesse analisar todas as informações que chegavam durante o período que ele estava formando a codificação. Tá? Ele sempre deixou bem claro que a ciência espírita, que é tão falada e tão mal compreendida no próprio meio espírita, ela não é normal, não é uma ciência pautada na ciência exata ou na ciência humana já estabelecida pela sociedade. Ela não pode adotar os mesmos critérios de pesquisa que é adotado pelo meio médico, pelo meio científico ortodoxo. Não. Ela tem que ter, e foi criado para isso, o seu próprio meio de análise, ou seja, o seu objeto de estudo. O objeto de estudo do Espiritismo, o que é? Eu falei que vocês podem fazer pergunta, tá? Isso me dá também o direito de fazer, hein? Eu acho que as manifestações, por exemplo, é um objeto de estudo. A psicografia, por exemplo. O objeto de estudo é a mediunidade. É o que existe por trás da mediunidade, o mundo dos espíritos, né? Depois vai se ramificando, vai estendendo. Maravilha. Então, tendo o Espiritismo seu objeto de estudo, a mediunidade, os fenômenos espíritas, é claro que não dá para um cientista comum analisar isso, porque ele não vai aceitar aquilo que ele não vê, aquilo que é subjetivo, aquilo que não é repetitivo pela própria vontade dele. Porque a ciência funciona assim: ela vai analisar o crescimento de uma árvore. Pegar a laranjeira. A laranjeira, ela tem a sua semente em potência. Ela não é uma laranjeira, né? A semente da laranjeira é uma semente. Só que ela está lá, bonitinha, escondidinha. Ela vai para a terra, ela eclode, ela tem um potencial para se tornar uma laranjeira. E você pode pegar 1 milhão de sementes, que o resultado vai ser sempre o mesmo, salvo aquelas que morrerem por mau cuidado, tá? Então o resultado vai ser sempre o mesmo. Então o cientista, ele tem um controle sobre o objeto de estudo dele.
E esse controle ele tem que ser universal. Se nós não conseguimos 2, 3 comunicações iguais, mediúnicas, a parte da ciência materialista ela aborda, ela deixa para lá a ideia. Por quê? Porque ele não tem controle e passa a entender tudo que vem da mente humana como subjetivo. Então Kardec, ele começa com o controle universal, buscar essas informações que a ciência normal não aceita. Então, uma das opções é analisar as proposições, né, que possam vir a ser universalmente. Por que possam vir a ser? Porque nem tudo que se fala, que vem da espiritualidade, pode vir a ser universal. Pode ser válido de uma forma onde, numa sessão mediúnica, você, no Pará, no Mato Grosso, consiga o mesmo resultado. Então, uma das bases de Kardec é essa: é analisar as várias mensagens que chegaram dos mais diversos pontos da Europa, salvo algumas exceções que vieram de outros continentes. Para quê? Através da análise ele chega à essência do que é essa comunicação, do que existe de conceito moral, do que existe de conceito que possa ser aplicado repetitivamente. Aplicado repetitivamente não significa que eu estarei aplicando isso, mas que possa ser analisado repetitivamente. Boa noite, pessoal. Está passando a listinha de presença, não vale assinatura espírita, tá? Assinatura ao vivo. Mas cada turma tem aqui uma página, por favor, escolha o nomezinho e depois vai passar para o especial. E lembrando, cada grupo tem a sua listinha, tá? Então, quando a gente consiga analisar universalmente, né, nós vamos observar de onde vêm essas informações, e se os médicos se conhecem, se os dirigentes das casas se conhecem. Então há toda uma preocupação com isso. Por que a gente não consegue ter uma comprovação universal fazendo várias reuniões mediúnicas só aqui na oficina de luz, interpelando os espíritos, questionando os espíritos sobre esses assuntos? Porque a maioria das pessoas já está com a mente saturada do assunto. Isso dificulta muito a análise. As pessoas, em maioria, aceitam o trabalho. Isso dificulta muito a análise. Salvo algumas exceções com médios que não têm um controle específico com o que eles falam ou escrevem, né? Os chamados médicos mecânicos, né? E escrevem mesmo o que tem que ser falado. Bem, eu fiz hoje, por curiosidade, não coloquei ainda porque eu vou estudar melhor isso, o que era a Europa de 1860. Ela não mudou muito geograficamente, é a mesma coisa, né? As condições de comunicação eram mais difíceis, eram cartas, navios, etc. Vamos eliminar tudo isso e trabalhar só com o mapa, para a gente ter uma ideia. Isso vocês vão formar mentalmente aí, tá? Se a gente pegar Espanha, Itália, Irlanda, Holanda, Inglaterra, e a França, claro, né? Não posso esquecer a França, senão fica complicado. Vocês vão imaginar um copo de café, um círculo de um copo de café, tá? Todos esses países. Algumas informações que chegaram da América do Norte, de outras regiões, você pode acrescentar uma bolinha nesse círculo do copo de café. Basicamente, foi com essas informações que Kardec conseguiu formar toda a codificação. Maravilha, médiuns diferenciados, países diferentes. Agora vamos imaginar o Brasil. Vocês vão pegar o papinho de café e vão pegar o Brasil
um copo grande, daqueles caldo de cana, por exemplo, tá? E vocês vão ver o tamanho regional, tamanho geográfico diferenciado de um do outro. Ah, mas eu conseguiria fazer uma análise, um controle dentro do Brasil? Eu acho que sim. A maioria das pessoas não se conhecem. Trabalhos diferenciados, né? Cada um tem um propósito na casa, cada um tem um propósito no trabalho mediúnico. Há um padrão, mas existe uma diversidade muito grande de procedimentos. Então nós conseguiríamos, com a extensão geográfica do Brasil, com a extensão cultural que existe no Brasil, nós conseguiríamos fazer um controle desse. Se, é claro, os brasileiros quisessem, não tivessem assumido uma forma totalmente religiosa, né? E muitas vezes, o que é mais difícil, interpretando o que se lê ao pé da letra, como as críticas que se fazem a quem interpreta literalmente a Bíblia, não dando abertura para que, através de uma nova proposição, porque a regressão de memória ela é uma nova proposição, um novo termo utilizado, mas não dando abertura para que isso seja testado. Qual é a melhor maneira de se derrubar uma mentira? E aí vai entrar a questão que eu falo que eu rezo todos os dias para não estar passando por uma fascinação. A melhor maneira de se derrubar uma mentira é unir todo o movimento espírita e trabalhar na questão da comprovação. Questionamento. Exatamente. E isso não ocorre, não há abertura. Então nós vamos trabalhando com o que temos em mãos, né? Então, esse exemplo que eu dei é só para que a gente possa ter uma noção da grandeza cultural e de informações que nós podemos ter dentro do Brasil. Serve o CUE para evitar crer no personalismo de um único narrador ou pesquisador. Ou seja, para que serve o conhecimento de vocês com relação ao controle universal? Para não acreditar no Eugênio, para não acreditar em mim, para não acreditar no Ronaldo Meirelles, para não acreditar no João Marcos, você não tem, né? Não tem graça. Para não acreditar em ninguém, a não ser que, com as múltiplas informações que se chegam, a gente tenha condições de analisar, junto com as obras básicas, e chegar a uma conclusão, positiva ou negativa. Então, a regressão de memória ela entra não como uma panaceia, algo que vai resolver os problemas de todo mundo. Eu sempre costumo utilizar como parâmetro a psicologia. Se fosse algo efetivo, não estou dizendo que não é bom, veja a diferença. Se fosse algo efetivo, né, as pessoas não ficavam voltando constantemente com problemas parecidos ou com os mesmos problemas, buscando tratamento, buscando o amparo, a opinião dos outros. Então, quanto mais observação nós tivermos, quanto mais experiência nós tivermos, quanto mais nós utilizarmos aquilo que a gente aprender na doutrina espírita, nós vamos nos tornar o quê? Prudentes. Isso é o ponto fundamental do meio espírita, se tornar prudente. Mas se tornar prudente não significa que nós vamos ter que sair negando tudo, porque quem nega algo pautado no que o outro diz é ignorante, não sabe o que está falando. Agora, se pela sua própria experiência ou pela experiência de um determinado grupo nós observarmos, compararmos com a doutrina espírita e chegarmos à conclusão que realmente algo não vale, aí sim, isso se chama prudência, através da experiência adquirida e do trato psicológico, com os mais variados tipos de trabalho mediúnico,
psicológico, social que existe dentro do Espiritismo. Tá? Analisar as consequências morais das revelações dos Espíritos, que sirvam para eliminar as opiniões pessoais. Às vezes, alguém já ouviu falar do Oswaldo Poliglota? Tudo que eu citar aqui, pelo amor de Deus, não levem para o lado pessoal. Eu quero reflexão. Esse cara fala que ele é a encarnação do Kardec. E ele é altamente produtivo na sua escrita. Tem uma tonelada de livros. É possível que ele seja a encarnação de Kardec? É ou não? Acho que sim. Claro que é possível. Até eu posso ser a encarnação. Não, Se eu for, eu deixei muita coisa para trás de inteligência, mas tudo bem. Tá? Então, até eu posso ser. Mas eu me auto-intitular isso com o objetivo de angariar a simpatia dos outros, com o propósito de criar proselitismo para que as pessoas me sigam, alguma coisa está errada aí. Então, qual é o nosso objetivo? Eliminar o personalismo e a opinião pessoal. Então, pela análise, pelo cruzamento de informações, nós vamos ter as ferramentas necessárias para isso. E isso vai se estender para as coisas menores. Não é assim só com nomes famosos, não. Um médium numa casa espírita, que é o médium famosinho, né? O médium que todo mundo procura ele porque ele se diz o bambambam, justamente pode ser um médium muito falho. Porque, estudando o livro dos médiuns, vocês vão ver que há de se chegar uma hora que, pela personalidade, pelo orgulho do médium, seus mentores se afastam. Tá? Seus bons mentores, diga-se de passagem, seus bons mentores, porque mentor pode ser qualquer um. Mentor pode ser qualquer um. Os bons mentores se afastando, entram os maus. Aí vai entrar a questão da obsessão e da fascinação. E um fascinado, ele precisa do quê? Ele precisa de respostas. Se eu entrar lá com uma dor de cabeça que eu passei o dia inteiro por causa de uma briga que eu tive com o meu chefe, esse espírito que o acompanha muito provavelmente vai saber disso e vai induzir esse médium a falar. E quem é crédulo demais vai falar: ele sabe tudo. Sabe tudo, até um determinado ponto. Então cabe a nós, em menor ou maior escala, entender o que é esse controle. Permite essa. Bora! É interessante, pessoal, que esse controle universal, muitas vezes, ele acontece sem nós termos noção do que esteja acontecendo. Pega um assunto como reencarnação. No Brasil, nós temos vários estudiosos espíritas, como Hernani Guimarães, Emílio Miranda e tantos outros que estudaram o caso de reencarnação. E fora do Brasil também, tem o Brian Weiss dos Estados Unidos, que é uma espírita, tem o Ian Stevenson, que é canadense, e tantos outros que trabalharam o assunto reencarnação, inclusive com obras cientificamente comprovadas. Aí a gente parte para outro assunto, que é a perispírito. Perispírito é um outro assunto que vem sendo estudado no mundo inteiro. Na Rússia, na América do Norte, no Brasil. Então, muitas vezes, os estudos, os assuntos acontecem concomitante e sem nós nos darmos conta. No meu caso, nós estamos colocando hoje na regressão de memória. E sem estar inserido no meio espírita, né? Principalmente. Então, é uma questão de análise mesmo. Como eu já disse, aflorar no observador a prudência.
quanto mais experiência, mais prudência a gente toma na vida. Eu me lembro uma vez, eu vou citar o caso superficialmente, mas havia uma pessoa em Carapicuíba com um problema sério de subjugação, e eu estava, acho que no meio do básico 2, mas eu sempre li muito. Aí ligaram para o Campané não podia ir lá auxiliar essa pessoa. Ligaram para o Eugênio não podia ir. Ligaram para o João Marcos, ele também estava no trabalho, não podia ir. E foram ligando, e a fila foi crescendo. E o último da fila lembraram de mim, né? E me ligaram e eu estava à toa assim, estava trabalhando, eu estava muito próximo. E eu fui. Havia no local algumas pessoas em prece e tal, e eu fui conversar com o Espírito. Né? Conversei um pouquinho, e em breve cessou a manifestação. Eu, absolutamente neófito, novo, como doutrinador, como dialogador. Eu fiquei muito feliz, falei, nossa, foi embora, graças a Deus. Né? Uma médica que estava lá, muito experiente, ela falou para mim, não saia daí. Ele está te enrolando, e vai voltar com mais força. Foi, e foi assim que aconteceu. Mais de uma hora para poder contornar a situação, e não fui eu que resolvi, não. Nem o grupo que estava lá individualmente, foram todos numa ação conjunta, em prece, muita prece, até que a própria pessoa criasse forças para se sobressair sobre essa situação. Então a prudência, ela vem disso, né? Não comemorar a vitória antes, né? Do caso ter ocorrido. Os objetivos do CUE foram dados. Vamos para a metodologia. O que mais se prega na doutrina espírita é o quê? Razão. Que a gente utilize sempre a razão. O nosso coração, ele é acusado, ele quer entrar na frente de tudo, ele quer se intrometer e tomar as decisões, né? Ele pulsa, ele nos comove e a gente fala, nossa, está certo, mas às vezes não é. Às vezes aquilo que a gente está vendo, que é sofrimento dos outros, é um benefício. Então é importante a gente não colocar o coração em determinados assuntos, porque a gente vai entrar pelo canto. Tá? Então, pela razão, nós submetemos ou rejeitamos tudo que venha do mundo espiritual. Diga-se de passagem, tudo que vem do mundo espiritual, mesmo que seja falado por mim, ele muito provavelmente passou pelas vias da influência, pelas vias do pensamento. O Espírito ele pode se aproveitar do meu conhecimento e colocar algo tão sutil que pareça verdade. Então eu vou me ver com o pé atrás em determinadas coisas que eu falo. Mas é um método que todo mundo deveria assumir. Uma postura de precaução. Tá? Mas uma preocupação sem medo, uma preocupação que não seja temerária demais, mas uma preocupação com conhecimento. Então, todo esse processo ele tem que ser passado por um processo rigoroso. Toda contradição manifesta, explícita ou implícita, num diálogo, numa nova observação, numa nova possibilidade de trabalho, ela tem que ser analisada com muita razão. Como que é se analisar algo com razão dentro da doutrina espírita? Pode falar. É consultando a doutrina espírita. Consultando a doutrina espírita. Porque se a gente não consultar a doutrina espírita e for buscar lá na Umbanda, com todo o respeito que eu tenho por todas as doutrinas, nós não estamos praticando um controle universal do espiritismo. Se eu for buscar lá em Buda, não vou estar ajudando em nada o controle. Nos Brahmas, não vou estar ajudando em nada. Então, queremos o controle, temos que utilizar a doutrina espírita.
Então, às vezes, eu vou usar um exemplo bem rústico aqui. Como a gente sabe que um político está mentindo? Mais do que tem controle Isso é uma maneira explícita da mentira. Agora, a maneira implícita é quando passa a eleição, né? Quando passa a eleição, putz, né? Só que a gente vota, e vai chegar uma hora que você fala, não, essa fala desse fulano, eu já ouvi durante 30 eleições, esse cara está mentindo. Isso se chama experiência. A gente vai passar a evitar determinados personagens. Então, as falas durante as manifestações dos espíritos, você não vai falar de regressão? Não? Calma, gente. Vocês vão perceber que tem tudo a ver com a regressão de memória. Então, a fala dos espíritos, em qualquer que seja o momento, ela vai fazer pela nossa experiência, a gente atinja o cerne de uma mentira, ou qualquer que seja o objetivo. É isso. Eu tinha um nome aqui para falar, mas fugiu. Eu vou lembrar durante o percurso, eu falo. Utilização da lógica rigorosa com os dados positivos que se possuem. Tá? Quais são os dados positivos que a gente pode possuir em mãos? Eu fiz uma experiência. Eu falei, eu gostaria de analisar, numa casa espírita, as fichas de entrevista, para que eu pudesse coletar todos os tipos de casos que são recorrentes e depois a gente formular um método de acolhimento, ou um método de palestra, um método direcionado para determinados casos. Porque eu acredito que a espiritualidade tem um trabalho desgramado para levar uma turma para a casa espírita. E não é dada atenção, na minha opinião, suficiente. É dada atenção? É. Mas não da forma que eu enxergo que deveria ser. O que ocorreu? Foi negado. Por que foi negado? Porque as informações são sigilosas, né? A pessoa, quando passa em entrevista, ela conta determinadas coisas. Por exemplo, uma mulher conta determinadas coisas para uma entrevistadora que não contaria para um entrevistador. Um homem é a mesma coisa. Não deveria ser assim, mas acontece. Então, hipoteticamente, estariam quebrando um sigilo de um banco de dados, né, mesmo que fosse em benefício de todo o conjunto. Maravilha. Mas existe algo chamado ética. E a ética, num caso de pesquisa, não nos permitiria colocar em evidência determinados casos ou nomes. Tá? Isso serviria como um modelo de rastreamento. Então, a nossa lógica num trabalho desse seria a análise dos dados, não dos nomes. A análise quantitativa de determinados casos para a gente formar um trabalho. É assim que se faz pesquisa. O mínimo, a base da pesquisa é essa. Fora isso, não dá. Eu vou ficar com achismo. Que a Graça me falou que aconteceu durante 5 anos tantos casos de suicídio. Como que ela sabe disso? Que ela viu? Ela cuidou desses casos? Ou ela ouviu todo o conjunto falar? E se todo o conjunto falou, como que isso pode ser verdade? Aonde essa informação veio? Quente, fresca, e aonde ela se perdeu no meio do caminho e foi só um caso? Então, coleta de dados e análise de dados positivos. Aquilo que nós temos em mãos, que é verdade, não que os outros falam. Fora isso, nós não conseguiríamos fazer pesquisa nunca. Nem no meio espírita, nem em lugar nenhum. Opa! Falhou.
Mas ali está falando sobre o que eu disse de nomes importantes. O espírito que se comunica constantemente, tentando enfatizar o nome, alguma coisa está para se pensar aí no meio dessa conversa. Quanto mais crédito nós formos, melhor ainda para o espírito. Segundo, concordância. Tem que haver concordância em todas as instâncias. O que seria concordância? É buscar as informações que eu disse aonde? Nas aulas básicas. É buscar as informações, como o João Marcos disse, no que existe fora e trazer para dentro do doutrina espírita. Bate com o conteúdo doutrinário? Olha, se bate, a gente tem que abrir os olhos para isso. Alguma coisa está acontecendo. Se os resultados dos caras chegaram quase num resultado que a gente acredita que possa avançar, é porque está faltando alguma coisa. Por que a gente não pode estudar e a gente não pode se aplicar mais? Vocês sabiam que, apesar do meio espírita falar que só psicólogo pode, para mim não ficar falando psicólogo, ficar chato, tem alguém psicólogo aqui, eu quero que vocês entendam que eu não estou metendo pau na profissão, por favor. O meio espírita, ele alega com muita certeza que só o psicólogo pode fazer regressão de memória. Tá certo ou está errado isso? Tá, eu vou complicar a sua vida agora. Pautado no quê que está errado? Porque eu acho assim, que não só o psicólogo que tem a orientação, missão de um assunto. Então, e esse nível de regressão, tem muitas pessoas que conseguem fazer sem ser psicólogo. Eu concordo com você. Concordo com você. Mas até a parte que você falou, eu acho. Não, foi bem pouco. Isso, porque, no caso, eu estou fazendo coordenação. Não sou psicólogo. Sim. Por quê? Por que eu estou falando? Por que eu estou brincando com isso? Nem psicólogo pode fazer regressão de memória. Justamente por ser uma ciência humana materialista, que não acredita na reencarnação. Os caras, no máximo, podem trabalhar com hipnose. E a hipnose vai trabalhar com sugestão. É algo totalmente diferente de regressão de memória. Na regressão de memória, tanto o pessoal fala, ele vai fazer com que a pessoa se recorde de algo da infância, da adolescência, hipoteticamente da vida intrauterina e assim por diante. Aí já vai entrar na hipótese também. Tá? Então, avançando um pouco, regressão de memória numa casa espírita não tem nada a ver nem com terapia de vidas passadas, nem com TVT. Que é para a gente poder cortar isso. Mas existem outras profissões que podem fazer hipnose também. E não são comentadas. É o odontólogo. Aquele cara ou aquela menina que você senta na cadeira e ela fica, cara, não vai doer nada. E a maquinista sabe que vai doer, não vai doer nada. Ela já está te induzindo psicologicamente há uma técnica que eles aprenderam na faculdade, que é a hipnose, para que você se livre da dor. Os egípcios faziam isso. Os egípcios faziam cirurgia da cabeça sem anestesia nenhuma. Obrigado. Subiu a palavra anestesia. Sem anestesia nenhuma. Tudo na base da hipnose. Então, o médico não vai fazer regressão porque ele não acredita, não vai praticar hipnose porque ele não acredita. O negócio dele é dar remédio. Ele tem as técnicas para isso, ele tem as tabelas para isso, ele tem a comprovação, a concordância e a repetição de vários casos no qual ele pode entupir a pessoa de remédio e vai dar resultado. Para alguns, não, né? Então nós temos aí um caso muito específico. O meio espírita não pode afirmar
só o psicólogo pode fazer regressão de memória. Até porque você tem toda a razão. Muita gente trabalha com regressão de memória. Cada um adotando uma técnica, cada um adotando um jeito. Mas, vamos pensar bem. Eu, fazendo regressão, sou eu que conduzo a regressão de memória? Quem já fez regressão comigo? Ela só. A gente já trabalhou um pouco. Marcos, beleza. Eu não mando nada. Eu só trabalho com relaxamento. E com um caderno e uma caneta na mão, anotando desesperadamente tudo que fala. Para quê? Para depois eu sentar na minha casa e ler, comparar, buscar informações e tentar entender o que está acontecendo. Essa é a parte do facilitador da regressão. Tentar entender o que está acontecendo e levar a pessoa que está em tratamento possibilidades. Mas a maioria das coisas vai acontecer lá, subjetivamente, como dizem, entre a pessoa e a espiritualidade, seu mentor, quem quer que seja. Né? E cabe a mim, como facilitador, observar o quê? O bom senso da coisa. Se as cenas que são relatadas não estão desviando para um lado imoral, se não estão desviando para um lado que cause desespero, que cause uma dor muito profunda, apesar de dores ocorrem, mas essas dores elas são mentais, elas são morais. Então, ninguém tem o poder sobre uma regressão, ninguém. Nem mesmo a gente que se determina a deitar lá e falar, eu quero entender algo. Porque às vezes o nosso quero, ele está só da boca para fora. E é por isso que as regressões travam e não saem do lugar. A pessoa quer, eu quero muito, mas não vê nada, não acontece nada. Infelizmente, pessoal, não é para a gente ficar triste, mas é porque de verdade ela não quer. Ela tem medo de abrir mão de algumas coisas que ela tem feito constantemente. E esse é um grande problema da maioria. Só uma pequena. Pode quebrar o raciocínio. A hipnose tem um poder diretamente com você. Hipnose, ele vai trabalhar? Hipnose. Hipnose. Eu não vou me lembrar exatamente o que significa o termo agora, mas não tem nada a ver com o processo de regressão. Quando eu não tenho conhecimento suficiente para consultar as obras básicas, para consultar artigos, pesquisas científicas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar as pessoas que eu julgo terem mais conhecimento que eu. E de preferência não só uma, várias, para ver se as opiniões vão batendo e se elas vão me dando informações de leitura, de pesquisa, que eu possa chegar a uma conclusão. Se essas pessoas, cada um der uma opinião e não convergir no mesmo lugar, para. Alguma coisa errada, são opiniões particulares. Isso não é concordância, isso não é universalidade do assunto. Tá? Então, a opinião da maioria, como diz ali, é quando as opiniões coincidem. E a opinião da pessoa não no sentido de opinar porque acha, mas ela opinar porque ela conhece o assunto que ela leu e ela pode dar uma determinada defesa. Fora isso, alguma coisa está saindo do contexto. Essa é a nossa parte mais difícil aqui. A utilização de um somério nas interrogações. É isso que eu venho tentando fazer há anos, fugir de um grupo de médicos que sejam simpáticos à minha pessoa ou à ideia, para que eu possa avançar nessas investigações. Fora isso, vai ser muito difícil. Fora isso, eu vou continuar com aquilo que eu tenho em mãos apenas. Tá? Então, assim como utilizar médico no mesmo sentido, isso aí eu já falei e é para a gente poder estar relembrando. Observar as revelações feitas espontaneamente em diversos lugares,
com médios diferentes e estranhos uns aos outros. Analisar se o ponto duvidoso discutido é de relevância central ou seu fundo moral condiz com as diretrizes da doutrina quanto ao fundo. Analisar se tais revelações ocorreram em diversos pontos espontâneas e ao mesmo tempo de maneira idêntica, ao menos quanto ao fundo moral. Eu tenho uma dificuldade até hoje com isso. O que é simultâneo? Espontâneo, tudo bem, mas o que é simultâneo em diversos locais? Ao mesmo tempo. Kardec, ele pegou as informações que ele coletou, as psicografias, ao longo de praticamente 12 anos. Significa que na primeira semana de 1857, todo mundo teve as comunicações que ficaram guardadas durante 12 anos, para que ele pudesse ir analisando com calma. Ou essa questão de ser simultâneo é uma questão de ser contemporâneo a uma data de estudo. Isso é uma grande coisa para se observar. Porque quando a pessoa fala, você não pode analisar a regressão porque tudo tem que ter sido simultâneo. Como que eu vou combinar essa parte? Os espíritos, eu estive observando na internet, isso vai dar uma outra aula mais adiante, ao longo de 12 anos, no mínimo, tem várias informações em blogs, em sites, sobre regressão de memória, de pessoas que estudaram isso muito antes do que eu, que tiveram informações muito antes do que eu posso considerar 12 anos como simultâneo. Eu acredito, e isso eu vou levar mais adiante. Tá? Então isso é um grande perigo. Analisar os pontos duvidosos, discutidos. Como que a gente vai analisar os pontos duvidosos? Eu, o Eugênio e o fulano, se nós não temos mais dúvida com relação a isso. Tem que entrar pessoas que discordem, mas discordem num nível de querer discutir o assunto saudavelmente, não dizer não, isso não pode, vocês não devem fazer isso. E a alteridade da doutrina espírita, para onde vai quando alguém te proíbe de fazer algo? Onde está o respeito com a sua tendência? Eu tenho um pensamento, tudo que eu falo às vezes pode ser na base da suposição, vocês vão ter que estudar depois. Mas quanto tempo nós todos nos preparamos na espiritualidade para executar um determinado trabalho? O fulano ele vai criar dentro da casa espírita um grupo de arte. Eu não vim para isso. O outro vai fazer com que o trabalho social de uma casa espírita cresça. Eu não vim preparado para isso. Então, cada um se direcionou para algum objetivo, para uma tendência, para algo que gosta. Se a gente for pegar o livro dos Espíritos em questão de mediunidade, há uma diversidade muito grande. E mesmo essa diversidade não significa que alguns fenômenos são todos iguais o tempo todo. É uma dificuldade muito grande, até com o mesmo médium você tem um padrão de comunicação. E eu começo até a desconfiar como o médium tem um padrão repetitivo de comunicações. Alguma coisa está acontecendo ali também. Para mim tudo é caso de tratamento, a coisa está feia. Tudo é caso de tratamento. Não cheguem perto de mim. É tudo caso de tratamento. Entendeu? Então, são as fases da metodologia. Nós temos essas garantias. Observar as coincidências que eclodem simultaneamente. Como eu disse, simultaneamente não significa que foi no mesmo dia, na mesma noite. Até as tartarugas, quando vão botar seus ovos, elas esperam no oceano, mais ou menos uma data, em que elas comecem a entrar na areia para colocar os ovos juntas. Mas juntas não significa que são todos ao mesmo tempo. Depois de 2 meses, mais ou menos, eu acho que é isso, não lembro, esses ovos vão começar a nascer simultaneamente. Só que de manhã vai nascer 1 milhão, até a hora do almoço já eclodiu mais 2 milhões, à noite mais 5 milhões, e os predadores não dão conta de comer tanta tartaruga,
e é por isso que elas sobrevivem até hoje. Posso dar um exemplo de comunicação simultânea? Claro. A Alessandra participa da música e já há muito tempo a gente vem falando de livro espírita, de feira do livro, livro. Aí um belo dia estávamos no Ceará do Kardec, na Coab, combinando de fazer uma mini feira do livro espírita na unificação cristã e no Ceará do Kardec. E, ao mesmo tempo, no México, estava o Freire e o Rogério combinando um evento que vai acontecer dia 12 agora, semana que vem, também uma mini feira do livro espírita. Então, o mesmo assunto estava sendo debatido em 2 lugares, simultaneamente, e congregaram para o resultado final, que é fazer mini feiras do livro nesses locais. Foi um negócio simultâneo, não foi combinado, porém é um assunto que já vinha sendo tratado, debatido em muito tempo. E aconteceu, talvez, a gente enxergar que a espiritualidade estava naquele lado. Agora, utilizando esse exemplo, João, quantos casos ocorrem assim no Brasil lá fora todo que a gente não vai ficar sabendo que ocorreram naquele momento ou naquela semana? Quanto? A gente não vai saber. Não vai saber porque a gente não vai atrás. Se a gente fosse atrás, a coisa seria diferente. Isso garante a unidade futura do Espiritismo. Por que o Espiritismo sobreviveu até hoje? Porque todas essas precauções fez com que se criasse uma força de análise em tudo que se chega aos nossos ouvidos e às práticas. Muitas práticas foram criadas e saíram de dentro do Espiritismo, e quem olha de fora tem tudo a ver com o Espiritismo, mas algum detalhe, alguma opinião pessoal ficou impregnada e não colou, não vingou dentro da doutrina espírita. E é isso que eu desejo, que todo mundo analise a questão da regressão e a sua utilização e até onde é o alcance dela. Feito isso, nós podemos entender que ela faz parte da doutrina espírita e não precisa se utilizar um nome diferente. Não precisa ter nome de regressão, porque ela já está embutida em outros nomes, como vocês vão ver mais adiante. Tá? Isso garante a força do Espiritismo como qualquer religião. Anulação de teorias contraditórias. Isso é o principal. Anular tudo que venha de dentro do Espiritismo, criado pela imaginação ou por algum conceito muito particular. A filosofia fala o seguinte, que ninguém cria nada. Esses autores novos que vocês veem na internet com frases maravilhosas e assim embaixo, fulano de tal, fui eu que escrevi, isso é mentira. Tá? Nós estamos impregnados o tempo todo de leitura. Nós lemos, e de repente, em determinado momento, a gente tem um insight, escreve alguma coisa e fala, nossa, eu nunca vi isso. Vou pôr meu nome embaixo, vou monalizar a coisa, eternizar ela. Mentira, tem que tomar cuidado. Onde a gente já leu? Qual foi o assunto? O que nos motivou a escrever? Então, anular teorias contraditórias. Sempre no futuro procurar critérios de verdade. Você não consegue falar que algo é falso se não tiver um avanço do que está sendo feito e lá na frente ele começar a entrar em contradição. Se a regressão de memória começar a entrar em contradição, começar a gerar distúrbios nas pessoas, ela vai começar a conflitar com o lado moral do Espiritismo, que é acolher as pessoas, esclarecer e orientar. Se a pessoa entra para receber isso e sai mais desorientada, está complicado o negócio. Então cabe a nós, quando chegar numa outra casa espírita, sem críticas, observar tudo o que acontece. E vocês vão conseguir observar uma casa espírita indo lá 2 vezes no ano? Não. Tem que participar. Pena que não venham as pessoas que eu gostaria sempre que estivessem, porque já tem 4 anos que eu convido os dirigentes das casas espíritas da região a passarem por regressão de memória.
E eu sempre prometo ficar calado, só no máximo fazer uma prece. Ninguém vem. O que é isso? É controle universal? Não é. Não é. Então alguma coisa está errada. Desacreditar sistemas que não puderem suportar essas avaliações. Eu quero que tudo isso que eu falo seja desacreditado, porque o dia que for desacreditado eu saio da fascinação. Acabou o meu problema. Estou curado. Minha obsessão acabou, graças a Deus. Tá? Mas eu tenho que ter consciência que, se num corpo maior todos chegarem à conclusão que isso não ocorre, que isso não existe, que é antidoutrinário, e eu, sendo conhecedor que sou da doutrina espírita, eu tenho que abrir mão. Vou ter que abrir mão, eu tenho que me curvar à maioria, a concordância da maioria. A não ser que a maioria esconda alguma coisa que não pode acontecer. É imoral esconder as coisas. Blindar o espiritismo das alterações doutrinárias. Se o espiritismo tivesse aceitado o Polidoro falando que era a reencarnação de Kardec, não existiria mais febre, não existiria uso, não existiria mais nada. Era ele o sacerdote maior da doutrina espírita. Que os mais novos ou não, seria ele o maioral. Então essas garantias todas estão ali. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que muita gente viu ao mundo e falou que leu. Não sintam remorso, talvez. Essas coisas passam, mas agora eu tenho certeza que muita gente vai ler. Mas, Anselmo, e a regressão de memória? Uma aula sobre regressão de memória e espiritismo. Ninguém fala patavinas, né? Dúvidas frequentes. Vou colocar alguma coisa aqui. Qual a relação entre o espiritismo e a regressão de memória? São muitas as relações que existem entre elas. Só que, como todo mundo aqui vai se dedicar à leitura agora das obras básicas, eu tenho certeza que eu estou lendo até hoje, vocês vão ver que não existe esse termo, regressão de memória. Não existe. Kardec não cunhou esse termo na utilização da doutrina. Aliás, logo de início, ele diz que para coisas novas, nomes, nomenclaturas novas. Então, vocês vão encontrar muitas coisas do que eu estou falando espalhadas pelas obras básicas, né? Eu vou dar algumas dicas para facilitar, mas como é uma noção introdutória, ainda tem muito que se conversar. Vocês vão encontrar a emancipação da alma. Já ouviram falar sobre a emancipação da alma? Sonambulismo. Todo mundo ouviu? Sonambulismo natural, vocês ouviram? Sonambulismo magnético também. Bem? Emancipação da alma é um fenômeno natural que acontece com todo mundo, que ao irmos dormir, o nosso espírito ele irradia, ele se desloca do corpo. E aí nós vamos aprofundar em outras coisas. Já a gente faz muito. Legal. Agora você vai ver que vai virar um inferno, você vai querer ver isso aí. Mais um obsidiado. Prepare. Então, êxtase e dupla vista são várias formas do mesmo assunto. São variações do mesmo assunto. E às vezes algo que eu estou enxergando como regressão de memória, e alguém está falando que não pode, ele está enxergando a mesma coisa que eu, mas com outro ponto doutrinário, mas sem cruzar as informações necessárias. O êxtase pode ser a mesma coisa que o transe? É a mesma coisa. Só que assim, quando a gente fala em transe e hipnose, são vários nomes diferentes, a gente está falando em possibilidades de transe espontâneo e transe forçado, induzido. A mesma coisa vai acontecer no sonambulismo natural e no magnético. Um acontece naturalmente,
Não é o sonâmbulo que sai andando pela casa, não, tá, gente? É a emancipação da alma num estágio mais avançado. Não vão achar que aquele irmão, a tia que sai andando pela casa de noite, não é isso não, tá? Ela precisa de médico mesmo, por enquanto. E chave guardada, né? Chave escondida, para não sair para fora. O que são essas condições especiais? Os fenômenos de exteriorização em todos os graus. Tá ficando difícil, porque exteriorização é a emancipação da alma. É o espírito exteriorizando para fora do corpo. Tá? Então isso vai acontecer no transe mediúnico, naturalmente ou induzido, no sonambulismo natural, no magnético, e na hipnose vai acontecer todas as formas. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos encontrar no Leon Denis, ele se utiliza algo muito próximo disso, então um trabalho para achar, que ele usa o termo recordar. Se você for expandir isso, recordar é regredir, voltar, etc. E aí a gente tem que analisar, ler, estudar todo o contexto para poder ter uma ideia. Mas tem algo que ele cita aí que é muito interessante. Aprofundando os estudos encontrados no Leon Denis, algo que se utiliza largamente o termo recordar em relação direta com o ato de buscar pela própria vontade despertar conhecimentos e lembranças antigas. Isso está no livro. São os estudos de Leon Denis com relação aos estudos de hipnose da parte científica, mas que ele leva para dentro do espiritismo também. E é bom. Pergunta, nós temos a sensação de que já vivemos umas situações várias vezes. Sim. Várias vezes eu tenho sido uma coisa que eu passei por isso. Sim, agora imagina por quê. A quantidade de experiências que todos nós já tivemos em todas as outras existências, e a maioria das nossas existências a gente vai levar em consideração que não são muito diferentes das anteriores, muda-se pouca coisa. Então quando a gente entra num momento de conflito, ou um momento de decidir algo, ou você vê algo acontecendo do seu lado, você tem o desejo de algo, pode ocorrer essa sensação tranquilamente. Aí, com o material que nós temos hoje, nós vamos entrar na questão moral, se devo, se eu posso, se eu quero mesmo. Mas quando você se lembra de alguma coisa, tipo, como se você tivesse vivido isso, pode ser de uma outra vida ou dessa vida mesmo? De uma outra situação? Lembra que eu falei que a gente lê muito e às vezes a gente pensa que está fazendo algo novo, mas é algo que a gente viu lá no Tio Patinhas. Eu não uso Tio Patinhas, tá? Ninguém não. Turma da Mônica. Turma da Mônica é um dos livros mais maravilhosos que eu conheço, seus conceitos morais. Então às vezes você fala, poxa, eu não posso praticar tal coisa, e eu tenho a sensação que eu já vivenciei aquilo. E na realidade eu fui lá e li no Gibi do Cascão, que eu não podia jogar banana no chão. Cascão, então, não podia jogar cascão no chão, etc. Uma lição de moral, né? Então são coisas que a gente leu, e a gente não leu ou aconteceu, a gente não lembra na íntegra as histórias, não tem a sensação que isso não ocorreu. Mas podem sim ser sensações de outra existência. Por exemplo, as pessoas que têm síndrome de pânico, uma depressão muito aguçada, sofre por causa de qualquer coisa que acontece na vida, e esse sofrimento ele aumenta muito, pode estar ligado com sensações e coisas que já ocorreram em outras existências e está se repetindo novamente. A vantagem da regressão é isso, é desligar esses fatores para que a pessoa passe a entender e deixe de lado. Por isso que eu falei que a maioria não vê nada na regressão, por quê? Porque eu tenho medo. O sofrimento é bom. O sofrimento é legal. É o medo da verdade. Porque mesmo que você não se lembre, tem que estar no subconsciente. Está no subconsciente, ela já passa por aquele sentimento que vai ter que abrir mão de algo, e aí a coisa complica. Bom,
Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Vamos entrar no livro dos espíritos. Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita ou tem no espírito, mais faculdades que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar o passado. Não é necessário sono profundo para entrar em relação de exteriorização, de emancipação da alma, de desdobramento. Se fosse preciso, o médico teria que estar dormindo, né, na mesa para poder desdobrar. Bom, alguns acontecem, eu sou obrigado a confessar que alguns dormem. Mas não é o caso. Brincar um pouquinho, né? Porque senão. A gente dorme. É, algo muito largo. Bastante. Mas faz parte do processo. Nessa questão, ela fica interessante a questão das lembranças. Apesar delas não serem precisas, elas estão gravadas no nosso inconsciente, como o seu nome. Como a Luana falou, elas ficam gravadas. Então, no momento do desdobramento, da emancipação, a gente entra em relação direta com aquilo que é o objeto do nosso desejo. Maravilha, né? Nós somos movidos por desejos, por paixões mesmo que a gente não admira, e cochilou, o cachimbo não cai, mas a gente vai buscar algumas coisas interessantes do plano espiritual. Quem sofre vai buscar muitas vezes a cena ou os seus inimigos de outras existências e vai continuar sofrendo, vai continuar sofrendo, vai continuar sofrendo. Não tem terapia, não tem terapia que ajude. Não tem. Porque se resolvesse, não existiria mais consultórios médicos, ou consultórios psicólogos. Ele dá um trato em você, dialética, e você fala, uau, sarei. Né? Sai de lá todo energizado. Um mês seguinte, ou antes, volta murcha de novo. Por quê? Porque não conseguiu abrir mão da sua própria paixão, daquilo que tudo bem. A regressão de memória é quando a pessoa entra em relação com determinadas cenas, que é o que a menina disse. Eu adoro quando uma pessoa não conhece de verdade o assunto e fala coisa com tanta lógica. Quando ela entra em relação, ela pressente que vai dar problema. Ela vai ter que abrir mão do problema. Ela vai ter que entender o que está acontecendo. Mas, Anselmo, eu vou ter que saber quem eu fui no passado? Isso é o grande medo de todo mundo da regressão. Não interessa saber o que eu fui no passado, né? E não interessa mesmo. Interessa. Né? Tudo que eu vi na minha vida só foi coisa ruim. Então, tá bom deixar lá bonitinho mesmo, né? Eu acho que essa é a minha encarnação top de linha. Marcelo, mas então essas pessoas que procuram, por exemplo, o tratamento com psicólogos, isso não dá resultado, mas por quê? Porque tem que ter também uma parte religiosa que leve a pessoa a essa melhora, como, sei lá, ou fazer uma regressão, ou não, ou na verdade é se olhar no espelho e encarar isso de fato, independente da religião. É bem isso. A psicologia ela tem tanta ferramenta e os caras vão aplicando em você. Vão aplicando. E vai convergindo para um beco sem saída. Você ou assume o porquê você está passando por aquele problema ou você pula fora. Tá? E a pessoa pula fora. Ela não assume. Então, todas as ferramentas que a psicologia tem, ele vai levar você à compreensão. É uma ciência fantástica a psicologia. Ela vai levar você à compreensão do quê? Na doutrina espírita, mais à frente, vocês vão ver. Basta-se fazer uma análise da própria personalidade e a gente vai muito provavelmente entender por que ele está sofrendo por causa de algo. E essa é a parte mais difícil. Com todas as técnicas que o psicólogo tem, ele vai te mostrando, mas ele não pode falar, olha, filho, você está sofrendo por causa dessa bendita dessa mala que está aqui na tua frente e você não quer tirar ela. E ele vai sugerindo, olha, mas e se aquela mala, né?
Parece um chutinho nela. E a pessoa fala, não, a mala é de suma importância na minha vida. Por quê que acontece isso? Já na regressão, o que acontece é o autobloqueio, que a pessoa não consegue. Autobloqueio. Posso falar? Acho que a diferença da psicologia para a regressão é mais ou menos isso, né? Porque na psicologia você sugere, na regressão é que eu com ele. Ou é eu, não tem esse sujeito. É eu e ponto. É o que eu vi, é o que eu fiz. Então não tem esse lado na psicologia. Exatamente. Isso analisando o lado positivo da regressão, porque tem um lado negativo também. Um período depressivo, que não é fácil ficar na frente. Mas acho que você vai entrar e não vai continuar, senão fica longe também. Com certeza. Se você resolveu ir atrás de algo, você tem que estar disposta a abrir mão desse algo também. O abrir mão é a parte mais difícil. Até que ponto a psicologia é positiva e é negativa? E onde que emplaca essa filosofia? Olha, você, quem que tem carro? Não, tudo bem, vou dar um exemplo. Quem tem carro? Carro. Carro. Existem mecânicos excelentes. Não existem? Sim. Que não te extorquem dinheiro, né? Trabalham direitinho, arruma seu carro e você fica um ano sem aparecer lá. Existem mecânicos que são o terror da nossa vida. E você leva o carro na semana seguinte, está lá, e ele não assume que o problema foi dele, ele manda outro problema e o besta tem que pagar, porque o carro já está lá, ele manda outro problema e você tem que pagar. Você acha que isso não ocorre com psicólogo? Qualquer profissão. Pois é. Acha que não ocorre com um psiquiatra? Com um filósofo? Tem filósofo excelente, tem filósofo que só serve para atormentar a vida de quem lê aquilo. Vai enlouquecer, vai ficar pior do que estava. Então, é tudo um problema moral de cada indivíduo, não tem como. A gente tem que analisar o que é bom. Eu conheço psicólogos maravilhosos e conheço outros que eu não indicaria nem hipoteticamente que são psicólogos. E ponto. Então, o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicar? Isso tudo está no livro dos espíritos. No sonambulismo, o espírito está de posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Então, é a alma mais liberta, é a alma buscando, de alguma forma, ocorrências ou simplesmente a serviço da mediunidade, a serviço do socorro. Quem já está no mediúnico tem uma noção muito boa sobre isso. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Toda relação. Porque enquanto um acontece espontaneamente, o outro é induzido. Só não tem como garantir qual é qual. Nós conseguimos separar a literatura, mas até que ponto eu vou conseguir separar que um ocorre no sonambulismo natural em alguém ou é magnético? Se eu magnetizar uma pessoa, eu tenho garantia que eu vou fazer com que ocorra o fenômeno? Mas e se o mentor meu ou dela estiver magnetizando ela, será que esse cara não conhece mais que eu, metido a besta? Acho que o cara conhece mais que eu, né? Então, qual é mais eficaz? Qual acontece de verdade? Mas a gente tem que ter uma noção que os dois podem ocorrer. Existem pessoas que são hipersensíveis, que você fala dorme, ela apaga, e tem outras que você fica cantando melodiosamente no ouvido dela durante 3 horas e meia. Nada. E aí você vai fazer o quê? Haja mentor, e o coitado não quer, não tem jeito. Isso é muito importante. O médium de desdobramento, ele consegue ver tudo. Pode o sonâmbulo ver tudo? Não. Não há como. Há de se observar sempre o lado moral. Eu conheci pessoas que tinham um desdobramento lúcido e que eram canalhas. E eu observei durante 1 ano, 2 o que ocorria. O
utilizavam na mediunidade para influenciar as pessoas, por exemplo, a namorar com ele. Se utilizava o desdobramento para ir até a casa da pessoa na perspectiva de pegar ela tomando banho ou nua no quarto. E aí? Qual o lado moral disso? Quem está acompanhando esse rapaz? Bezerra Menezes não é. Só uma dica. Também, Chico Xavier passa longe, né? Não é. Então o sonâmbulo ele não pode ter tudo. Muitas coisas são restritas. Quando um grupo mediúnico, através do desdobramento, chega numa casa, ele vai com um determinado objetivo. Ele vai analisar o plano espiritual, os obsessores. Então não adianta você ficar, o médium, querer ficar criando a vida da pessoa. Não vai rolar. Mesmo que ele esteja acontecendo algo que ele vê, a espiritualidade corta. Então a gente nunca tem domínio total. Nunca. A gente pode ter uma facilidade, mas domínio total não. E por que essa pergunta eu considero tão interessante? Porque a gente tem que analisar sempre o que é útil e sério no momento do sonambulismo, da emancipação. Qual a utilidade? Qual a predisposição nossa para isso? Eu tenho um trabalho na sexta-feira no Neóbio que se chama AMA. E eu, mega desconfiado que sou e serei, vou morrer sério, né? Pedi para várias casas espíritas, olha a intenção boa, mas eu estou meio mal. Pedi para várias casas espíritas e tendas de Umbanda de várias partes do Brasil. Internet maravilhosa, né? Internet fantástica. Fazer um rastreamento do trabalho, porque eu estava com medo de estar fazendo algo forçadamente, pela personalidade, pelo ego. E pelo menos 3 pessoas que não se conheciam me falaram o seguinte, mais ou menos assim: o trabalho é bom, tem uma ideologia boa, mas o dirigente está acabando. O dirigente sou eu. E agora? A preocupação excessiva dele está deixando com que ele perca várias informações e possibilidades de auxílio. Certo? Pessoas diferentes, não havia possibilidade de elas conversarem. E eles disseram o seguinte: uma prova do excesso de desconfiança é que ele pede novamente o meu nome, achando que eu tenho que ficar dando nome toda hora. Já dei e acabou. Ele canaliza o fundo moral a partir de agora. O mentor nunca mais apareceu para dar qualquer comunicação. Na tua presença não. Essa questão é a questão que infelizmente mais utilizam para falar que não se pode utilizar a regressão. Esquecer do passado, né? E é até sugestivo, ela fala: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode, o homem nem deve saber tudo. Eu já cansei de falar sobre essa questão. Chega a ser até chato ficar falando. A gente pode usar semântica, jogo de palavras, tudo tem direito aí, tá? Porque o homem ele não deve, nem pode saber tudo. Ele não é assim, ele não vai saber nada. Então, há coisas ali para a gente pensar no meio do caminho. Então, sem o véu que oculta certas coisas, fica ofuscado. Só tem um detalhe, né? Aí fala do esquecimento do passado no momento da reencarnação. Há todo um contexto que não dá para se trabalhar isoladamente com essa resposta. E mesmo a resposta ela dá abertura para outros pensamentos. Então, por que é o último esquecimento do passado no momento da reencarnação? Acho que é preparado para o conflitos. Às vezes você vai ter aquele entendimento naquela hora. Se você souber daquilo naquele instante, de repente você vai partir para outro princípio, não o que realmente pode ser para você. Sim, bom. É como as parábolas, né? Naquele momento era para ser daquela forma. Exato. Solicitando que nós temos para poder coordenar a expiação, ou seja, para nós nos purificarmos de erros passados, o que você vai ficar lembrando desse tipo de coisa? Você vai acabar perdendo o foco, você acabou com a sua missão. Exato. Seria mais ou menos nessa ideia. Faria na necessidade própria. E aí eu pergunto, qual a necessidade da regressão de memória então? Traumas. Para problema.
Se não é necessário saber. Acho que procurar conviver melhor, né? Porque quando você faz a regressão, eu acredito que você tenha um foco específico daquela regressão. Você não quer saber a regressão, sei lá, eu quero saber a minha vida inteira, o que eu fui, o que eu vou fazer, não sei. Mas eu acredito que seja por um problema ou por uma situação única que você vai querer regredir para tentar entender aquilo. Tentar entender e de preferência consertar. Consertar. Mas Então, não eu é tenho. geral, né? É uma coisa comum. Eu fiz a regressão há 6 meses atrás e eu ainda consigo ver assim antes de eu vir na regressão. É normal? Perfeitamente normal. Mas o que você está analisando delas até hoje? Não, na verdade eu fiz comigo, fiz regressão direta para fazer esse meu pai e acabei me ajudando e me saindo para a casa de lá. Eu até pensei futuramente fazer outra e só me beneficiou minha vida. Perfeito. Eu fiz regressão como experiência íntima para poder saber o que está acontecendo com os outros e eu tenho as cenas todinhas, as histórias gravadas na minha mente até hoje. E todo mundo que fez regressão tem a mesma impressão. É exatamente isso que eu ia falar. Mas já tem um tempo já que eu fiz a regressão e eu me lembro perfeitamente de tudo com detalhes, de 4 vidas, né, que eu voltei. E eu entendo assim, cada caso é um caso, né, cada um é específico. No meu caso, eu acho que a gente só tem esse acesso quando é necessário para o crescimento. Por isso que muitas vezes, quando existe esse bloqueio, as pessoas que não conseguem ver nada, eu acredito que nem sempre pode ser assim, aquilo que a pessoa mesmo bloqueia por medo da verdade ou alguma coisa. Pode ser que a espiritualidade também faça com que aquilo se bloqueie, porque talvez a pessoa não esteja preparada também para o momento. Então, para mim, o pessoal ajudou. Com certeza. Agora é um pouquinho apertado, mas você Vai estourar um minuto. mas parte do objetivo do Senhor, gente. Quem é o Espírito? Impressionante, gente. Quem é o Espírito? Somos nós que deixamos o corpo físico. Ok? Sim ou não? Sim. Legal. Eu tenho um pouquinho de experiência em reuniões mediúnicas e uma técnica na reunião mediúnica que auxilia muito é levar o espírito a fatos anteriores, geralmente aqueles que são perseguidores, que são obsessores, que se acham injustiçados, levá-los em existências anteriores, onde eles foram causadores dos males daquela pessoa que acredita que fizeram algo para ele que percebe. Então, o que foi feito esse espírito? O quê? Uma regressão na memória dele. Então, só para ilustrar um pouco, que numa reunião mediúnica acontece com muito mais frequência uma regressão do espírito manifestante do que as pessoas imaginam. O Elias está aqui, participa da reunião mediúnica, o Anselmo, tem mais outras pessoas. E Anselmo, eu queria, esse gancho, perguntar se você tem um estudo estatístico da quantidade de atendimentos a encarnados que já foi feito, e se você, desde que esse estudo chegou a medir os atendimentos com resultado positivo ou isso não tinha resultado. Você me machuca profundamente. Olha, eu já tentei, com relação à pergunta do Marco fazer o estudo, eu já tentei, mas eu barro no feedback, o retorno com relação a se deu certo o tratamento. Então vamos dar a pergunta. Hoje em dia ainda há procura desse tratamento? De regressão? Tem procura? Quantas pessoas de média por semana? Depende do meu interesse com relação aos assuntos que chegam até mim. Se eu não abrir minha boca, não aparece ninguém. Mas se eu observar um determinado caso,
onde eu vejo que a pessoa está passando por algum tipo de problema, eu me ofereço para que ela possa conhecer o trabalho. Então, por incrível que pareça, quantas pessoas você chegar e detectar algum tipo de problema, quer dizer, passar e convidar, elas se submetem ao trabalho. Só que é algo tão particular que as pessoas falam sobre o trabalho, mas não falam efetivamente o resultado das outras pessoas. Porque é muito da intimidade, né? Às vezes a pessoa não quer falar tudo. É igual na entrevista, a pessoa entra e não fala tudo que tem que falar, ela só lasca. Mas esse levantamento estatístico que você está falando, eu não comecei a fazer. Mas eu tenho uma pilha bem organizada de papéis escritos aleatórios, né? Dentro de um saco plástico em casa, que eu preciso detalhadamente separar eles e analisar os retornos. A ideia que eu já tinha conversado no ano passado com o Eugênio, era começar aqui no Oficina de Luz esse tipo de pesquisa. Ou seja, eu pegar todos os nomes que eu tenho armazenado de pessoas que já passaram por regressão, convidá-las novamente, junto com novas possibilidades, e refazer todo o procedimento, seja de entrevista, de diálogo, e fazer as comparações necessárias. Por que me justificando, eu não fiz até hoje essa análise? Porque ela vai se tornar um pouco infrutífera, porque eu não tenho os resultados finais da coisa. A maioria tem como testemunho, como foi muito legal, bacana, mas não passa disso. Mas não é empírico, quando você começar a reunir dados, já começa a ter um científico. Exatamente, essa é a ideia. Por isso que meus papéis são preciosos. Cadernos, anotações, tudo que eu faço é precioso. Mesmo que eu não esteja olhando elas com toda a atenção, é um banco de dados. Do mesmo exemplo que eu dei das fichas de entrevista. É um banco de dados precioso. Eu abriria ele como pesquisador, não como curioso. Onde você aplica essa análise? Aqui. Talvez se levantar esse caso, como eles estão falando, de quem ajudou, de quem não ajudou, talvez não seria um pouco útil, porque fazer o bem se vê a quem? Acho que quando você faz uma reflexão, é você. Quando você tenta ir atrás de novo, para ver quem você fez o bem, talvez não seria fútil. Vou ter como levar o que ela disse. Tudo tem o seu positivo. Então, de qualquer forma, você ajudou. Agora, tem que saber, falando pelo lado espiritual, se aquela pessoa está preparada para aquilo. Você fez o seu melhor. Sim. Mas até então respondeu o que ele falou, sempre é melhor o tratamento de regressão. Assim como o psicólogo também. Só que se essa pessoa está realmente preparada para aquilo. Eu acredito que todo o seu trabalho foi. Então, mas a mocinha chegou onde eu queria, a mocinha do Brasil. Ficou bem legal o que ela falou. Ficou bem legal, porque tem duas situações. Uma coisa é você dar uma cesta básica para alguém e depois ir atrás dela para perguntar se ela saciou a fome. Curiosidade. Outra coisa é eu tentar validar um procedimento através de métodos científicos. São totalmente distintos. A gente não pode separar a parte técnica e científica da coisa. A gente deve separar a parte técnica e científica da coisa do lado religioso imposto pelas doutrinas. Então, são dois ângulos para se observar. Pelo menos até agora, todas as pessoas que eu conversei se predispuseram a retornar e refazer todo o processo de entrevista. O legal disso aí, que é tudo medido por resultados. Os resultados existem, a prática é prática. Muita gente ficou boa depois, não que não eram boas, mas melhoraram as suas patologias depois da atividade. Isso. Então, se reunir esse material, vai mudar simplesmente, e o que é principal, a casa não tem atividade. Com certeza. Por quanto tempo ela já não está aqui e continua? Não tem que provar nada para ninguém. Porém, é importante, até como o nosso método científico, começar a reunir esse material, esses dados. No futuro pode até reunir. Perfeito. E a
Perfeito? A gente não pode misturar a parte religiosa. Lembra que eu falei separar o coração da razão? Nem o pessoal, aquela Exato. pessoa que fez. Exato. Né? O objetivo quando você faz uma pesquisa não é expor, fulana de tal teve aqui 2, 3 vezes de regressão por causa disso e não melhorou. Não é isso. Não é isso. É levantar um banco de dados estatístico mesmo da coisa. Houveram tantos casos de depressão, foram resolvidos 30%. Assim vai. Isso é a parte válida da coisa. Beleza? Tá. Está acabando isso, está acabando. No livro dos médicos, nós vamos ter uma questão muito interessante. Coloco isso sempre em confronto com a questão anterior, que é a 392 do livro dos Espíritos. Tá? No meio espírita, a gente cresce falando que a gente não pode fazer pergunta a espírito. Não é um plano. Adoro falar no plano, mas eu também adoro um plano. Tá? Acho que eu estou criticando. Tá? Olha, eu convivi 9 anos no Candomblé e o que mais a gente vê é essas perguntas dos espíritos sobre a vida passada Então, mas e futura, né? são quadros distintos. Eu aprendi no colégio da Umbanda que o umbandista ele cuida do encarnado. Ele doutrina o encarnado. O espírito ele doutrina o espírito. O encarnado ele vai se autodoutrinar com o espírito. É bem distinto. Mas os dois vão falar de caridade, amor Eu coloco aspas aí porque há espíritas e há umbandistas. Vamos ter que analisar. Sim. Então nós temos isso assim, sobre existências passadas e vindouras. Está no livro dos médios, perguntas que se pode fazer aos espíritos. Tá? Olha, a gente pode fazer pergunta para espíritos sim. Tá? Não tenham medo, mas estudem para isso. Tá? Não saiam feito loucos, indo atrás de médium porque ele é ostensivo e achando que vocês podem ter tudo na mão. Né? Do mesmo jeito que o sonâmbulo não pode ver tudo, o médium também vai acontecer a mesma coisa. Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? É claro que sim, todo mundo vai falar que sim. Alguém que vai falar não? Eu acredito que sim. Pode sim. Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Tenham sempre em mente isso. Você vai fazer uma pergunta, igual você falou, a pessoa vai perguntar sobre passado, você vai casar, você vai casar sim, menina, mas você precisa se vestir melhor, precisa tomar um banho, precisa sair de dentro da sua casa, pelo amor de Deus. Se você não sair de dentro da sua casa, você não vai conhecer o seu príncipe encantado. A Umbanda faz isso, a gente também faz isso de vez em quando, é necessário, não tem diferença. Tá? Então, conforme o objetivo, a espiritualidade nos mostra, nos revela determinadas coisas. Né? Se for para a vossa edificação e instrução, não para saciar a curiosidade. Por isso que eu adoro ver gente dependente de médium o tempo todo conversando. É a mesma coisa que ter alguém que ela acha mais inteligente. Vive a vida em função do que a pessoa fala. E não é assim. Não é assim que a gente está aqui. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para discernir as coisas, para analisar, para se autoanalisar. Tá? Então, ele nunca permite para satisfação. Tenho isso em mente. Não vai rolar curiosidade. No item B da resposta nós temos isso. Kardec ele perguntou várias vezes a mesma coisa para tentar encerrar o assunto. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber sobre o gênero. Vejam que são coisas distintas. Quando eu faço uma regressão, eu não quero saber se eu fui o Hitler, o Gengis Khan, se eu fui o rei da França ou se eu fui... não interessa. Mas nas regressões, as pessoas vão ver o gênero de ocorrências, as coisas que ocorreram e que levaram a uma determinada fatalidade. Pensando nisso, observando o que foi visto lá atrás, qual é a obrigação? É voltar e analisar a própria vida. O que eu estou fazendo agora
que está se repetindo em relação ao que eu vi lá atrás. E essa é a partitura da coisa que eu queria falar para vocês. A gente vê, eu estou cansado de ver em regressão, tá, e aí? Percebeu alguma coisa? Não. Percebeu alguma coisa? Não. Uma sessão, 2, 3, 5, 7 sessões, aí eu trago um médico. O médico não vai falar nada, fica sossegado, tá? O médico vai falar só comigo depois. Faz a sessão, percebeu? Não. Tá bom. Glória a Deus, durma em paz. Me fala o que você viu. Aí o médico me relata, regressão indireta, me relata tudo o que aconteceu. E eu vou analisar tudo que o médico me falou com as entrevistas e o que a pessoa já me forneceu de dado psicológico para saber o que aconteceu. Então, vocês não enganam o entrevistador, não enganam o facilitador da regressão, muito menos os próprios mentores que estão ali desesperados, às vezes tentando mostrar alguma coisa, a pessoa não fala. Não, isso é auto-engano. E o auto-engano não tem conserto, não dá. Tá? Então, analisar as virtudes. E essa é a resposta para mim fundamental da coisa. Ele fala, não, isso pode ser revelado. Isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorares. Aliás, autoanálise, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Só que tem gente que não aceita. A regressão para mim é a última instância. Por isso que às vezes numa entrevista eu fico 1h30 conversando, aí vai com outra pessoa, eu fico mais 1h30 conversando. E a pessoa fala, pô, não vai ter regressão. E eu fico conversando de novo na terceira e 10 minutos de regressão de relaxamento, não vai dar. Os caras só me enrolam, eu vou passar com o fulano porque ele já vai para regressão direta. Isso não acontece com o médico? Aí eu vou conversar com o médico, ele já fala o que eu tenho que falar. Não é assim que funciona. O pessoal esquece o principal da coisa, que é o efeito psicológico que se fala, da dialética que envolve tudo isso. E é uma pena, é uma pena. Então, nós temos isso tudo no livro dos Espíritos. Uma dúvida muito frequente que já me buscaram. A pessoa que faz regressão, ela vai ficar presa no passado, não? Ela vai voltar com a síndrome do rei da França? Ela vai ser o rei da França? Ela vai voltar ou ela já está com essa síndrome? Muito antes da regressão. É alívio. É alívio. Se você está passando por um problema, não é a regressão que te trouxe esse problema. Ela vai te mostrar o que está acontecendo. Você quer largar? Quer. Só que tem um problema. Tem gente que gosta de usar a imaginação e começa a usar o que viu do outro lado para usar no seu dia a dia. E vai entrar outras coisas no meio, né? Até como postura também. Só que no caso, até no meio da mediunidade, no desdobramento, ele fala: é possível um estático morrer nesse momento de êxtase, de transe? É possível ele querer ficar do outro lado, né? É possível ele entrar em coma? Pode ser que ocorra, mas cabe ao facilitador, ao doutrinador, ao dirigente convocar essa pessoa a voltar. Você já pegou a situação assim, João Marcos? Da pessoa mediunizar, ficar animicamente no lugar e não querer voltar? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, mas volta. Ninguém fica lá de bobeira, não. Então o sujeito não vai ficar retido. Da mesma forma como o estático que entendeu passado e futuro, o sujeito pode, durante a regressão de memória, ficar entre dois sentimentos específicos. Ele vai ficar retido numa sensação moral. Sensação moral, né? Eu falei? Sensação moral. Melancolia, saudade do que ele está vendo, ou apego ao sofrimento. Isso é uma coisa para se tirar bem sobre o assunto, tá? Então não esqueçam nunca disso. Esse material, quem quiser, eu passo por e-mail, tá? Não é meu. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Que deduções vocês poderiam tirar das próprias experiências que vocês têm em sonhos, em desdobramento, o que quer que seja?
A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e futura. Estude-os. Kardec não finaliza a questão dos espíritos, ele fala: estude-os e achará o aclaramento de mais um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Tá, e aí? Onde é que nós vamos encontrar campo para estudar? Isso. Essa vai ser a próxima batalha. Certo? Porém, o estudo ainda está por conta da individualidade, que é o que a gente faz aqui. Mesmo trabalhando em grupo, ainda é uma individualidade. Tá? Pois o meio espírita, em sua maioria, não dá abertura ao estudo e à prática consciente da pesquisa pragmática. Você acha que é invasivo, acha que é desnecessário, e eu acho que é religioso demais. Certo? O livro dos médiuns. Eu já coloquei isso. Voltando ao seu erro, por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que desde o primeiro momento congregue todas as opiniões. Em 6 anos eu nunca vi ninguém concordar com o que a gente faz aqui. Isso vai durar muito tempo ainda, até que as pessoas resolvam estudar mais a questão. Fora isso, não. Os conflitos que daí ocorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para o maior realce da verdade, e convém se produzam desde logo para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Enquanto não houver confrontamento, antagônico de ideias, não dá para se falar se é proibido ou não. Então qualquer um chegar para vocês hoje e falar: não façam a ligação primária do Espiritismo, não permite, vocês têm material hoje para falar: olha, desculpa, mas eu posso perguntar ao Espírito sobre o meu passado e o meu futuro, e ele pode responder se for para o meu benefício. Por que não então entrar em relação pelo próprio desdobramento, que é uma mediunidade que era pouco utilizada na época de Kardec? Não há grande questão. Bom, não será a opinião de um único homem que se aliarão. Vocês não vão se aliar à minha ideia, ao João Marcos, não. Vocês vão se aliar à uniformidade da coisa, aos resultados. Quanto mais vocês conversarem, talvez a princípio com as pessoas que já fizeram a regressão, vocês vão ter mais resultados positivos do que negativos. Isso é um ponto positivo para que a coisa possa continuar o estudo. Ok? Então esse é o caráter essencial. Nós temos aqui alguns pontos que vocês podem buscar informações. Como eu disse, se vocês quiserem, entrem em contato comigo por e-mail e eu passo o material tranquilamente. Isso foi uma aula introdutória, tá? Uma aula para que se possa ter uma noção de como funciona o procedimento, tá? E do que eu gostaria que chegasse a ser com o controle universal do ensino dos espíritos, tá? Então nós vamos ter Leon Denis, Ernesto Posanda, Herculano Pires, Hermínio C. Miranda, Lamartine Fabiano Júnior, são autores fantásticos para vocês verem, e vai dar aí, se vocês pegarem direto para ler, uns 2 meses. Ok? É isso, pessoal. Um bom final de noite e chega por hoje, né? Sim. Bom, contando aí com o amparo da espiritualidade, vamos pedir nesse momento